Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E nós chegamos em setembro. E setembro é o mês de prevenção ao ato de tirar a própria vida. Setembro Amarelo. É um assunto tão delicado, tão cheio de tabus, tão censurado, que nós não podemos nem falar o termo corretamente, temos que falar o termo atentar contra a própria vida, ato de tirar a própria vida, por causa da censura, né? Porque senão o YouTube censura o vídeo. Mas por que Setembro Amarelo? Porque em 1994, nos Estados Unidos, um rapaz chamado Mike M. tirou a própria vida e ele tinha 17 anos de idade. E esse rapaz tinha um Mustang amarelo. Então, no funeral desse rapaz, a família e os amigos distribuíram cartões com a frase: "Se precisar, peça ajuda". E esses cartões estavam amarrados com fitas amarelas por causa da cor do carro dele. E aí surgiu o Setembro Amarelo. E aí, em 2003, o dia 10 de setembro, foi eleito o Dia Mundial de Prevenção ao ato de tirarem a própria vida, no mundo todo. E em 2015, o Setembro Amarelo foi adotado pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também pelo CVV, tá? Que é o Centro de Valorização da Vida, como mês de conscientização contra o ato de tirarem a própria vida. Aquelas pessoas que estão com problemas emocionais, né? E muita gente não gosta de tocar nesse assunto, não gosta nem de falar sobre isso, nada. Uns por causa da censura, outros por causa de tabus. Mas é muito importante a gente falar sobre todos os assuntos, inclusive sobre esse assunto que é tão delicado. Porque quando nós temos informações, nós podemos ajudar pessoas. E muitas vezes existem pessoas próximas que nós nem sonhamos que essa pessoa está tendo essa tentação de desistir da vida. Então, é importante falar sobre isso. E não cabe julgar, mas sim buscar informações, buscar entender as causas. Por que que as pessoas escolhem desistir de viver? E quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas que estão sofrendo ao ponto de não verem outra saída a não ser desistir, quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas, nós temos a empatia e nós temos a possibilidade de ajudá-las. Fica mais fácil ajudar quando nós temos aquela informação, quando nós discutimos as causas, quando nós observamos. Porque quando você não fala nada, fica mais difícil de ajudar. Muitas vezes tem uma pessoa próxima que fica calada, sofrendo calada por vergonha ou por medo, porque é um assunto tão delicado, tão cheio de tabus que as pessoas não falam sobre ele, né? Então, é mais fácil ajudar quando nós conhecemos um pouco sobre esse assunto. E além do que, o índice de pessoas que atentam contra a própria vida tem aumentado muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, é muito importante falar sobre isso. Para vocês terem uma ideia, os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que uma pessoa tira
a sua própria vida a cada 40 segundos no mundo todo. Sendo que a cada 20 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida e não consegue, por algum motivo, no mundo todo. E no Brasil, 32 pessoas a cada 24 horas tiram a própria vida. Então é uma tragédia, né, gente? E as pessoas que convivem com isso, que tem um amigo, um familiar que desistiu de viver, elas ficam assim, se sentindo culpadas, se sentindo perdidas, porque elas se cobram, elas pensam, poxa, como que eu não consegui impedir essa tragédia? Então elas se sentem culpadas. E essas pessoas, elas não recebem aquela orientação, aquela assistência que elas necessitam. Porque é um abalo muito grande, é uma tristeza muito grande, é uma tragédia, né? E não se sabe por quê, não se sabe as causas que levam a pessoa a desistir de viver. Mas são motivos diferentes, mas todos esses motivos diferentes englobam a depressão, englobam transtornos de personalidade, transtornos psiquiátricos, dependência química, alcoolismo. Então, existem motivos biológicos, motivos psicológicos, motivos sociais. E todos esses motivos levam a uma depressão. E a depressão, ela traz uma dor emocional muito intensa. E nessa dor, a pessoa não vê sentido na própria vida. Então, a pessoa deseja sair desse mundo, porque ela acredita que saindo desse mundo, ela vai acabar com o sofrimento. E quando a pessoa também está na dependência química ou no álcool, essas substâncias, elas favorecem aquele impulso de desistir da vida, porque elas mexem com a química cerebral, né? Então a pessoa fica sem limites e fica mais propenso a atender esse impulso que a pessoa já tem conscientemente, o impulso de desistir da vida, né? E transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia, também favorecem essa tentação de desistir da vida, porque quem tem esquizofrenia, tem a fuga da realidade, né? E tem a fantasia de sair desse mundo e acabar com o sofrimento. Pessoas também que têm um transtorno de personalidade borderline estão propensas a esse tipo de tentação. Porque os borderlines, eles sentem uma dor tão intensa, uma dor na alma, uma dor inexplicável. Eles têm um sentimento de não pertencimento. E esse sentimento leva a um desespero. E esse desespero os leva àquela tentação de deixar de existir para deixar de sofrer. E também outras causas que levam a essa tentação da pessoa desistir são convivência com outras pessoas que têm transtornos psiquiátricos ou transtornos de personalidade. Por exemplo, quando alguém convive com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ou quando essa pessoa convive com um psicopata. Então, essa pessoa que já é propensa por algum fator, já tem no seu inconsciente essa tentação. E aí, quando ela tem esse relacionamento abusivo com um psicopata ou um narcisista, ela se sente assim num desespero também para fugir daquela opressão
e onde ela pensa que a única saída é desistir da vida, porque ela não vê outra saída. E também existem grupos sociais que são mais vulneráveis a terem esse tipo de tentação, porque eles são muito atacados, muito criticados, muito odiados. Então, muitos grupos sociais são minorias também, sofrem ataques de racismo, ataques de homofobia. Então, esses grupos como LGBTQIAP+, refugiados e dentre outros grupos que são muito atacados, eles são mais propensos, porque se eles não estão fortalecidos emocionalmente, como que eles vão resistir a esses ataques diários, né? De racismo, de ódio, de homofobia. Outras causas também são aquelas pessoas que são abusadas, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e essas pessoas ficam muito fragilizadas e podem vir a ter essa tentação. Além do que, também existem causas por efeitos colaterais de medicações. Então, existem medicações que elas influenciam a química cerebral. E alguns efeitos colaterais são a liberação dessa tentação de desistir da vida. Efeitos colaterais de depressão profunda, de tristeza, de melancolia, que acabam gerando essa tentação, né? E está provado que 90% das pessoas que tentam contra a própria vida e tiram a própria vida, 90% é por impulso. Então, se houver uma possibilidade dessa pessoa repensar, ela não chega a concretizar esse ato, porque é um impulso. Então, se ela pensar, ela vai preservar a sua integridade física. E nesse sentido, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele é maravilhoso, porque ele atende no telefone 188, 24 horas por dia. E quando a pessoa está nesse impulso e ela liga para o CVV, aquela pessoa que a atende lá no CVV vai esperar que passe aquele impulso, vai conversar com ela. E naquele momento de desespero, vai lhe dar aquela atenção que ela precisa até que passe o impulso e tire aquela ideia autodestrutiva da mente dela. Então, o CVV é maravilhoso quando atende a pessoa que está naquele impulso. Mas, por outro lado, existem 10% de casos onde a pessoa não age por impulso, mas a pessoa racionaliza e planeja. E nesses 10% de casos é mais difícil perceber e mais difícil evitar essa tragédia. Porque são pessoas assim que você não imagina e a pessoa planeja de uma forma que não deixa vestígio. Muitas vezes são pessoas com vidas assim que são vidas normais, ninguém percebe nada, né? Pessoas que têm fama, que têm dinheiro, que têm sucesso. Só que são pessoas que não veem sentido na vida, não querem viver. Então, quando essas pessoas desistem da vida, os amigos e as famílias se assustam, porque não houve assim um sinal de alerta, né? Então, não houve uma busca de ajuda. Por isso que é muito importante estar atento. E é importante também buscar ajuda com profissionais qualificados, como psicólogos, médicos psiquiatras, amigos, grupos de ajuda, o próprio CVV, né? E é muito importante ficar atento àqueles sinais de alerta, porque muitas vezes falam, ninguém avisa. Avisa sim,
Existem os sinais de alerta. Existem pessoas que escrevem cartas de despedida. Existem pessoas que tocam no assunto. Então, existem sinais de alerta. Por exemplo, quando a pessoa se automutila, quando a pessoa se isola totalmente, quando a pessoa abandona o trabalho, abandona os estudos. Tudo isso são sinais de alerta. E se você está sentindo esses sinais de alerta, esses sintomas que eu acabei de falar aqui, pense que a vida não é perfeita. Nunca foi perfeita e nunca vai ser perfeita. Ninguém consegue ser feliz durante 24 horas. Isso é impossível, né? E os momentos tristes, eles existem até para que a pessoa evolua, para que a pessoa se fortaleça. E se você que está me assistindo agora está passando por momentos difíceis, seja na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, em qualquer área da sua vida, pense que você pode mudar essa dificuldade. Você pode dar a volta por cima, sim. E existe sempre uma outra saída. Mesmo que nesse momento de desespero você não esteja vendo uma outra saída, você só vê aquela saída de desistir de si mesmo, mas lembre-se que existe aquela saída onde você escolhe a vida. E lembre-se que viver vai te dar a chance de encontrar pessoas que vão conviver com você, que vão te amar, que vão querer estar ao seu lado. Até nos momentos de desespero vão querer estar ao seu lado. Vão querer estar perto de você, vão querer ver você feliz. A vida te dá essa possibilidade quando você escolhe a vida. Então, é possível sempre recomeçar. Porque a vida nos dá todos os dias essa chance de recomeçarmos, de escolhermos. Nós somos donos da nossa história. Nesse sentido, eu gosto muito de uma frase de Sartre que diz: não importa o que a vida te fez, mas sim o que você faz com aquilo que a vida te fez. Então, é como aquele ditado, né? Vamos fazer do limão uma limonada ou um drink, né? Mas é verdade, nós somos agentes da nossa própria história e nós podemos mudar a nossa realidade. Então, não desistir de si mesmo. Essa é uma atitude, né, que nós temos todos os dias para tomar, né? Saber o seu valor, nos valorizar, saber que temos o poder de transformar a nossa realidade. E se você está passando por um momento difícil, lembre-se que você tem muitos sonhos ainda para realizar. E a vida vai te dar essa oportunidade de você realizar todos os seus sonhos quando você escolhe a vida. Mesmo a vida não sendo perfeita, ela vai te dar chances de você realizar todos os seus sonhos. E os obstáculos que você está passando, ou que você vai passar ainda, eles vão te tornar mais fortes. Assim como a ostra, que quando entra uma areia e a incomoda, ela transforma aquele obstáculo numa pérola. Pense nisso, que você é capaz de transformar todos os obstáculos da sua vida em coisas boas, em evolução e aprendizagem. Você tem o poder de evoluir sempre. Você tem o poder de vencer os obstáculos. E você tem o poder de saber que a vida é sempre a sua melhor escolha.
E se tiver muito difícil para você, busque uma ajuda profissional, uma psicoterapia, um grupo de ajuda, o CVV, mas busque uma ajuda. E se você conhece alguém que precisa ser lembrado que a vida é sempre a melhor escolha, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Muito obrigado, gente, por estar comigo hoje nesse assunto tão delicado. Não esqueçam de deixar seu like, deixar um comentário. Eu vou deixar aqui na descrição meus livros na Amazon, num link para vocês conhecerem. Quero que vocês se cuidem, que eu quero vê-los no próximo vídeo. Beijão para vocês e até lá.